Pode parar. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço o Grupo Jaime Câmara, em especial ao Jornal Popular, pelo convite. Considerando que nós já estamos aqui em torno de 3 horas, eu penso que nós precisamos de movimentar, já que nós estamos falando em mobilidade, nós estamos falando em transporte público coletivo. E aí o que eu proponho? Proponho um acordo. O primeiro dele é o seguinte: quem for torcedor do Atlético Goianiense, se levanta, por favor. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. E quem torce para o Goiás? Não precisa ficar com vergonha, gente. O Goiás não vai cair para a Série C. Aumentou um pouquinho, mas o negócio está vergonhoso, viu? Olha que eu torço para o Goiás também. Agora eu acho que vai todo mundo levantar. Quem torce para o Vila Nova? Só barulho. Daqui eu estou enxergando tudo, só barulho. Agora o convite é especial. Quem torce por uma mobilidade melhor, por um transporte público coletivo melhor, por favor, se levante. Muito bem. Quando eu preparei esse slide, a minha filha de 11 anos estava perto ontem à noite e ela achou que seria uma apresentação de um evento de veterinária, alguma coisa assim, zootecnia. Mas hoje de manhã eu fiquei bastante feliz, né? O meu líder principal, ele me elogiou e disse que o primeiro slide está perfeito. Então, diante disso, estou bastante seguro em relação à apresentação. Mas o que tem a ver, né, um cachorro, um gato e um semáforo em relação à mobilidade urbana? Um ponto interessante. Alguém aqui sabe qual a velocidade máxima de um cachorro? Até ontem eu não sabia, tive que estudar para falar para vocês hoje. É incrível, né? Um cachorro, de acordo, o Arlindo mostrou que a velocidade no transporte coletivo está em torno de 9,5 km, quando você olha para a viagem toda. Né? Um cachorro, ele corre 70 km por hora, ele pode correr. Né? O cachorro de corrida chega a tudo isso. Será que o gato é mais rápido ou mais lento que um cachorro? Eu pensava que era mais rápido, né? O gato chega no máximo até 50 km por hora. Pois bem, mas quando eu preparei esse slide, eu estava pensando no transporte coletivo e na mobilidade urbana. Do meu ponto de vista, a nossa mobilidade urbana é o cachorro. Está ali deitada, em berço esplêndido. De fato, a nossa mobilidade urbana precisa acordar. E o gato é o transporte coletivo. Ele está acordado, mas está parado, está preso, inclusive, pela mobilidade urbana. E alguém pode dizer, mas o transporte coletivo é um dos pilares principais da mobilidade urbana. É verdade. Mas, desde que a gente tenha políticas voltadas para a mobilidade urbana, com certeza, né, o transporte coletivo vai deslanchar, vai ter velocidade, vai ter fluidez, né? Em consequência, nós não ficaríamos no semáforo no vermelho, né? Nós ficaríamos no semáforo verde. Uma colocação. Muita gente pensa que o transporte público coletivo na nossa região é o pior do mundo. Por outro lado, muita gente também no Brasil pensa que o nosso transporte coletivo é o melhor do Brasil. Tenho certeza disso. Né? Nós que estamos aqui na nossa região, como disse antes o André, né, nós temos características, nós temos, por exemplo, a rede integrada, que é algo invejado no Brasil todo. E nós temos tecnologia, nós temos gestão e nós temos dificuldades também, como boa parte do Brasil. E você? Né, você pensa o que em relação a isso? Você pensa que o nosso transporte coletivo realmente é muito ruim ou que o nosso transporte coletivo é bom? Tem muita gente que pensa que o transporte coletivo é o quê? É um problema para as cidades.
Eu já tive a oportunidade aqui na região metropolitana de Goiânia de estar conversando com o prefeito e o prefeito dizer o seguinte: olha, o transporte coletivo acaba com as ruas da minha cidade. Ele entendia que o transporte coletivo lá no município dele era um problema. Então, ou seja, por outro lado, muita gente pensa que o transporte público coletivo é o quê? É a solução para a questão da mobilidade nas cidades. Eu penso assim. E você? Você pensa o quê? É uma solução ou é um problema? Pois bem, é uma solução ou é um problema? Vamos pensar no transporte público coletivo de Londres. Provavelmente até quem nunca foi a Londres vai dizer: o transporte lá é excelente. É verdade. O transporte público coletivo em Londres, eu conheço um pouquinho, é excelente. Eu tive a oportunidade de fazer um pequeno estágio, um rápido estágio lá em Londres no ano passado. E quando eu cheguei no órgão gestor, o que mais me chamou a atenção no início da apresentação foi: o transporte coletivo de Londres tem um dono. E o dono é quem? É o prefeito. E aí me diz também o seguinte: olha, o prefeito aqui, se ele não for bem, o que acontece? Ele nunca será primeiro-ministro. De fato, quando a gente olha para esse mapa do transporte de Londres, esse mapa tem provavelmente uns 110 anos. Então, antes de Goiânia existir, Londres já estava trabalhando com a questão do transporte público coletivo e dá continuidade nisso o tempo todo. Um segundo exemplo é o entorno de Brasília, próximo de nós. Será que o entorno de Brasília hoje representa, de fato, uma solução para a mobilidade ou representa um problema? Eu não tenho tanto conhecimento do entorno de Brasília, mas todas as notícias que eu sei é de problema. É de problema de sobreposição de linhas, é de atendimento, é de tarifa e assim por diante. E Goiânia? Volto lá naquela outra questão. É solução ou é problema? Entendemos que a rede única integrada de Goiânia é o quê? É o pilar essencial da mobilidade, da sustentação da mobilidade urbana na nossa região. Se nós não tivéssemos a rede única integrada de transporte público coletivo, de certa forma, nós não teríamos tão desenhada e tão evidente a região metropolitana de Goiânia. De fato, hoje, o que materializa a região metropolitana é o serviço de transporte público coletivo que nós temos. Falando em mobilidade urbana, logicamente a mobilidade vai além, os pilares da mobilidade não são só esses 3 pilares, não só o transporte público, não só o uso do solo e nem o trânsito. Mas vou focar um pouquinho em relação a isso, não para falar mal do trânsito, ou falar mal das políticas de trânsito, ou falar mal das políticas relacionadas ao uso do solo, e tão pouco em relação ao transporte público coletivo. Ou seja, por um lado, nós temos 3 pilares da mobilidade: transporte público, nós temos o uso do solo e nós temos o trânsito. Só que 2 pilares da mobilidade são pilares do transporte público coletivo, que é o uso do solo e o trânsito. Na questão do uso do solo, o que acontece? Se existe um serviço que induz o desenvolvimento na nossa região, é quem? É qual serviço? É o serviço de transporte público coletivo. Só que, logicamente, isso traz benefícios, isso pode trazer malefícios e benefícios. Um dos malefícios, que eu diria, ou efeito colateral indesejado, é o espraiamento urbano. E, por consequência, ou seja, o espraiamento urbano, a falta de adensamento e depois bairros novos, ao longo de rodovias, ou mesmo que não seja, o que acontece? Isso volta contra o próprio transporte público coletivo. Volta em forma de quê? Volta em forma de improdutividade. Ou seja, na nossa região, cada vez mais nós estamos buscando as pessoas mais longe. E o vídeo que foi mostrado hoje no início aqui do evento é realmente excelente, porque ele mostra todas as etapas de uma viagem envolvendo o transporte público coletivo. E voltando então para a questão do espraiamento.
O espraiamento urbano, quanto mais distante os bairros, menos produtivos ficam os ônibus. Antes nós tínhamos ônibus aí em 2008 que realizavam 14 viagens por dia. Hoje isso está em torno de 7, 8 viagens, graças principalmente ao espraiamento urbano e à questão dos congestionamentos. O que nós temos que brigar no bom sentido? E aí não é só para o transporte público coletivo. É para quê? É para a mobilidade urbana. Nós precisamos de defender o adensamento populacional. O adensamento populacional, com certeza, vai facilitar a mobilidade urbana e a qualidade de vida das pessoas. O adensamento populacional organizado. Partindo daquela ideia, o Arlindo mostrou aqui mais cedo, que Belo Horizonte tem uma população de 2,5 milhões de habitantes e um raio de atendimento pelo transporte coletivo de 16 quilômetros. Se nós tivéssemos um adensamento urbano semelhante a Belo Horizonte, o que nós teríamos, de fato, de benefícios com isso? Vale lembrar o seguinte, sem aumentar um ônibus na rua, nós teríamos aí quase 300 mil viagens a mais de ônibus na região metropolitana. Sem aumentar ônibus na rua, nós não prejudicaríamos a mobilidade urbana. Essas quase 300 mil viagens representaria uma oferta de lugares novos dentro dos ônibus na ordem de 26 milhões de lugares num ano. Isso reduziria a lotação dentro dos ônibus na ordem de 12%. Sem aumentar a tarifa, sem aumentar investimento em frota. E na questão do trânsito, isso aqui é um gráfico lá da CCO, do VideoWall, que mostra, ou seja, nesse caso aqui, no passado a gente dizia que o ônibus vermelho era o Vila, porque estava na 2ª divisão, o Goiás era verde, estava na A. Provavelmente nós vamos inverter isso a partir do ano que vem. Mas o fato é, isso aqui mostra o quanto os ônibus, de fato, estão lentos, porque estão quase todos atrasados. E por que eles estão atrasados? Porque nós não evoluímos ao longo do tempo na questão da priorização do transporte público coletivo. E vale lembrar o seguinte, quem é o principal cliente do transporte coletivo? Do trânsito, melhor dizendo. É o ônibus? É o dono da empresa do ônibus? Não. Nós precisamos de pensar na melhoria do transporte coletivo, pensando nas pessoas que estão dentro dos ônibus. Ou seja, as pessoas que usam o transporte público coletivo são os principais clientes do trânsito. Essas pessoas também precisam ser atendidas. Por que também? Nós não somos contrário ao veículo, não pode, o carro particular não pode rodar. Não, nós somos favoráveis ao transporte público priorizado, nós somos favoráveis às ações que de fato contribuem com a melhoria da mobilidade urbana. O que está acontecendo? A lentidão dos ônibus está evidenciada no controle operacional, na rua, nos comboios dos ônibus. Ou seja, é uma questão de tempo, pouco tempo, para que de fato nós tenhamos aí um infarto, envolvendo a questão da fluidez dos ônibus e dos carros. Em resumo, ônibus lento é sinal de mobilidade lenta. Outro estudo que nós fizemos é o seguinte, se nós melhorássemos 10% da fluidez dos ônibus, o que isso traria de benefício para quem utiliza o transporte público coletivo? Quantas viagens a mais nós geraríamos diariamente ou no decorrer do ano? Quantos lugares a mais nós ofertaríamos com foco na redução da evasão, da lotação e da mesma forma, sem fazer nenhum investimento em frota que viesse a prejudicar cada vez mais a mobilidade urbana. Nos nossos estudos, se nós melhorássemos 10% da fluidez dos ônibus, olha só que interessante, nós traríamos
um benefício para as pessoas que utilizam o transporte público coletivo na ordem de quase 1 milhão de horas a mais fora do transporte coletivo por mês. Ou seja, isso aqui não tem valor. As pessoas teriam quase 1 milhão de horas a mais para fazer o que elas quisessem. Estar com a família, lazer, assistir o Vila Nova jogar, enfim, o que quisesse fazer. Isso é muito. Nós estamos falando aí de quase 12 milhões de horas disponíveis no ano. Isso não tem valor. Que pague, né? Se nós melhorássemos 10% da fluidez dos ônibus, nós aumentaríamos 303 mil viagens no ano. Isso representaria algo próximo a 27 milhões de novos lugares disponíveis dentro dos ônibus, que reduziria em 12,5% a lotação dentro dos ônibus. Enfim, mobilidade urbana priorizada é transporte coletivo público priorizado. Priorização do transporte coletivo. Se Deus quiser, um dia a gente chega lá. Priorizar o transporte coletivo, no nosso entendimento, é o quê? É valorizar as pessoas. Transporte coletivo priorizado. E aí, quando a gente fala priorização, não é só com corredores de ônibus. O corredor de ônibus ele é importante, importantíssimo. Seja o corredor preferencial, igual São Paulo fez, mais de 500 quilômetros, mandou uma faixa lá, definiu para o ônibus e melhorou a fluidez e a velocidade. Ou seja, através de um corredor exclusivo, ou um corredor prioritário mais estruturado, mas nós podemos priorizar o transporte coletivo, por exemplo, com ações pequenas voltadas para a engenharia de tráfego, por exemplo. Se a gente olhar hoje para os nossos pontos de ônibus, eles estão lotados de ônibus de carros particulares. Ou seja, os nossos ônibus não têm a prioridade de parar no ponto de parada hoje na nossa região. Então isso mostra o quanto de fato a gente precisa, com ações simples, nós já traríamos aí um ganho significativo, tanto na segurança de trânsito, quanto no cumprimento da programação operacional. A priorização do transporte coletivo facilita a vida de todos, inclusive a sua. Não sei se foi o André que falou um pouquinho disso, o André falou sim um pouco disso no painel anterior. A rede única integrada, de fato, ela permite a acessibilidade das pessoas de uma cidade para outra. Se tem algo hoje que liga diariamente todas as cidades da região metropolitana, é a rede única integrada de transporte público coletivo. Desintegrar essa rede seria talvez o maior pecado que alguém poderia cometer na nossa região. Se a gente desintegrar essa rede, provavelmente nós teríamos aí pela frente o segundo entorno de Brasília. Se desintegrasse a rede, o que poderia acontecer? Quais os possíveis impactos? Vamos lá. Teria que aumentar 509 ônibus. Praticamente teria que aumentar a frota do que tem hoje quase 50%. Imagina o impacto disso na mobilidade na nossa região. Se desintegrasse a rede, aumentaria provavelmente 18 milhões de quilômetros por ano percorridos pelos ônibus, quase 450 voltas ao redor do mundo. Imagina o consumo de combustível disso, imagina o quanto isso impactaria na tarifa. Provavelmente a tarifa teria que ser maior, no mínimo 40%, podendo chegar a 50%. Ou seja, a rede única de Goiânia, de fato, em essência, ela sustenta a mobilidade urbana. Essa rede é perfeita? Lógico que não. Nessa rede ela pode ser melhorada, ela deve ser aperfeiçoada. Goiânia hoje tem necessidades não contempladas, Aparecida tem, os demais municípios, cada qual com as suas particularidades também tem. Tanto a gente acredita nisso que nós estamos desenvolvendo todo aquele estudo que o Arlindo mostrou
né, em discussão com a CMTC, que é quem tem sempre a última palavra no transporte público coletivo. Caminhando para finalizar, a rede única integrada, ela também é o quê? É mobilidade inteligente. E como? Não sei se todos aqui sabem, nós temos 5 aplicativos, né, na RMTC, para dar informação principalmente da quantidade de minutos, né, do ônibus no ponto de parada. Nós fizemos uma enquete em diversos pontos de parada para ver quem utiliza o aplicativo e quem não utiliza, quanto tempo espera no ponto de parada. Ou seja, a hipótese é, quem utiliza o aplicativo espera menos tempo no ponto de parada. Então, nós queríamos validar isso. Por exemplo, no ponto, só vou mostrar 3 pontos aqui, mas todos eles foram muito semelhantes. Na T63, quem não utiliza o aplicativo entende que espera no ponto 23 minutos. E quem utiliza o aplicativo, 7 minutos. Quem utiliza o aplicativo, ao longo do tempo, o que a gente viu fora do Brasil, na medida que passa a ter confiança, isso ele vai cada vez esperando menos. Né? 7 minutos é um tempo pequeno, mas pode ser menos na medida que essa confiança aumentar. Um ponto na praça cívica. Quem não utiliza diz que espera quase meia hora, e quem utiliza 5 minutos. Aí nós fomos lá para o campus da UFG. Né? Então, quem não utiliza o aplicativo, 26 minutos, e quem utiliza o aplicativo, 14 minutos. Lá no Santo Hilário, quem não utiliza 14 minutos e o aplicativo 5 minutos. Resultado geral, porque foram dezenas de pontos. Quem não utiliza o aplicativo diz que espera 22 minutos e quem utiliza o aplicativo espera 10 minutos. No final, essa enquete mostrou o seguinte, que quem não utiliza o aplicativo espera 120% a mais de quem utiliza o aplicativo. Ou seja, esperar no ponto de ônibus para quê? Então, dos 5 aplicativos que nós estamos na RMTC, o aplicativo Sim RMTC ele é o mais completo, né? Ele tem 5 módulos. Recarga do seu cartão. Nós vamos ver agora. Procurando um local de recarga CityPass? Sabia que a mobilidade está em suas mãos? O Sim RMTC informa a localização dos pontos de recarga para o seu cartão CityPass, para que você possa adquirir seu crédito antes de embarcar no ônibus. Baixe o aplicativo Sim RMTC para saber onde recarregar seu cartão CityPass. Torne a sua vida mais prática e fácil. Use o aplicativo Sim RMTC. Não sabe encontrar as melhores linhas para o seu compromisso? Tem receio de pegar o ônibus errado? Saiba que a mobilidade está em suas mãos. O Sim RMTC informa as melhores linhas para o seu destino, garantindo mais comodidade em seus caminhos. Baixe o aplicativo Sim RMTC para planejar sua viagem e deixar seu roteiro preparado. Torne a sua vida mais prática e fácil. Use o aplicativo Sim RMTC. Não acerta o horário correto do seu ônibus? Acaba perdendo muito tempo no ponto? Saiba que a mobilidade está em suas mãos. O Sim RMTC informa os horários dos ônibus em tempo real, proporcionando mais segurança e conforto com a redução de espera no ponto de parada. Baixe o aplicativo Sim RMTC para ficar atento aos horários e programar alertas do momento de chegada do seu ônibus. Não espere no ponto, torne a sua vida mais prática e fácil. Use o aplicativo Sim RMTC. A tecnologia nos aproxima e de forma prática facilita a nossa comunicação. No Sim RMTC, você tem um espaço para avaliar sua experiência e contribuir com a melhoria do serviço. Selecione no menu o ícone Avalie o serviço, digite a linha, veículo, data e horário. Em seguida, nos informe sobre o tempo de espera, limpeza e conservação do ônibus, educação do motorista, condução do ônibus, conforto e tempo de duração da viagem. Baixe o aplicativo Sim RMTC e nos ajude a oferecer um serviço cada dia melhor para você. Torne a sua vida mais prática e fácil. Use o aplicativo Sim RMTC. Estar sempre conectado é muito importante hoje em dia, não é?
Por isso, no SimRMTC, você tem a opção Fale Conosco para registrar denúncia, elogio, reclamação e sugestão de melhoria. Quer saber do seu protocolo? O SimRMTC te mantém ligado sobre o andamento de sua ocorrência. Para acompanhar a sua solicitação é só informar o número do protocolo e monitorar em tempo real. Baixe o aplicativo SimRMTC e se mantenha informado sempre. Torne sua vida mais prática e fácil. Use o aplicativo SimRMTC. Só no mês de setembro nós já tivemos quase 30 mil downloads, né, que é um número considerável. A cada dia tem aumentado a quantidade de downloads. De fato, esse aplicativo permite você comprar o CityPass, não através do aplicativo, mas onde que você compra, até no momento de você avaliar o serviço e, se for o caso, elogiar, reclamar, apresentar sugestões. Essa afirmação aqui ela é interessante, né? A rede única integrada contribui com o seu bolso, mesmo que você ainda não saiba. É interessante, né? Eu falei isso para umas 3 pessoas, elas falaram, mas como? Porque na prática, quem não utiliza o transporte coletivo tende a se afastar, né? Tende a dizer, não tem nada a ver com isso aí é problema de quem usa, isso aí é problema do governo, mas todos nós somos impactados, né, pelo transporte público coletivo. Logicamente, se nós não tivéssemos uma rede integrada, você pagaria mais, né, para aquela pessoa que trabalha lá na sua casa. Se nós não tivéssemos uma rede integrada, a tarifa seria mais cara. Enfim, né, a rede única integrada, de fato, ela é essencial para a mobilidade urbana na nossa região e contribui para que nós possamos ter uma vida melhor. Ter uma vida melhor como? Primeiro, seja um valorizador, valorize, defenda o transporte público coletivo enquanto solução, uma das soluções, ou talvez a principal, para a questão da mobilidade urbana. Da mesma forma, defenda a mobilidade urbana, se eu posso chamar assim, integrada, né, envolvendo aí diversos modais, ou pedestre, carro, a bicicleta, o ônibus, mas lembrando a fala do André, né, a principal e melhor solução para a questão da mobilidade é o transporte público coletivo. Transporte público coletivo melhor é igual mobilidade melhor é igual vida melhor nas cidades. Rede única integrada de transporte público coletivo. Pilar essencial da mobilidade urbana na região metropolitana de Goiânia. Nossa missão é difícil, mas é possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Leomar. Peço que você continue conosco. Já que você não torce para o Goiás, senta na terceira poltrona, então. Bom, convido aqui a mesa para participar do debate a senhora Eleonora Passos, chefe da divisão latino-americana da União Internacional de Transporte Público, e Arlindo Fernandes, que volte para conversar conosco. Bom, enquanto eu acesso as perguntas aqui formuladas pelo nosso time, eu inicio com um debate, uma curiosidade pessoal. Eu noto que muitos colegas, todos de classe média, estão se estimulando a não ter o carro, ou seja, estão abdicando da posse do carro, mas não para andar de bicicleta ou para o transporte coletivo. O que estimulou eles a tomar essa decisão
foram os aplicativos de carona, o Uber, o Cabify, né? E inicialmente eu proponho então essa reflexão da parte de vocês assim, o quanto esses aplicativos contribuem para a mobilidade e o quanto ele pode de alguma forma concorrer com o nosso transporte coletivo, tornando mais tardia aí as intervenções que são demandadas desde já. Bom, primeiro eu quero agradecer muito pelo convite, pelo grupo Jaime Câmara, por esse convite, por essa participação. No que se refere realmente ao transporte sob demanda, os transportes de aplicativo, dentro de um cenário internacional, a UITP realmente avalia que há um papel determinante no que são as novas soluções de mobilidade urbana, né? Quando o Leomar comentava desintegração de rede, eu acho que isso ninguém mais questiona no mundo, a importância e o funcionamento das redes integradas. O que se questiona e o que se levanta hoje são as novas plataformas de mobilidade integrada, né? Então, a rede é óbvio que tem que ser integrada, isso daí ninguém discute a eficiência de ter uma rede integrada, mas sim a necessidade, cada vez mais, de inovar no que se refere a essa mobilidade integrada. Dentro da UITP, de fato, a gente define que existem, digamos, os transportes coletivos, e esses transportes coletivos se definem entre aqueles de acesso público, que são os sistemas convencionais, metrôs, ônibus, aqueles de acesso privado, que, como mencionaram aqui, os transportes de fretamento ou transportes escolares, como o Barreto tinha comentado, e também aqueles, dentro dessa grande plataforma de mobilidade integrada, surgem aí os de uso individual, mas de acesso público, que são desde os táxis sob aplicativos, modos de aplicativos, aluguel, carros privados, e também, obviamente, que aqueles de acesso exclusivamente privado, como são os carros. É uma tendência mundial, não há dúvida, cada vez menos o que a gente observa é a diminuição do jovem tirando a carta de habilitação. Isso já é uma realidade em algumas cidades latino-americanas, especialmente em São Paulo, já se verifica de maneira muito suave. Principalmente, há 3 cidades na América Latina que se identifica esse processo, esse início, digamos, de tendência, que seriam Santiago do Chile, São Paulo e Buenos Aires. Realmente já há uma tendência do jovem, né, aos 18 anos, né, sempre aquele afã desesperado por tirar uma carta, por conquistar um veículo privado. Isso realmente há uma mudança, mas há uma mudança. Eu acho que, mais uma vez, no que se tocou no painel anterior, de um cenário novo, de uma economia nova, de uma economia compartilhada, que não só reflete na utilização da mobilidade, mas reflete diretamente na utilização de todos os meios. A gente vê o crescimento do Airbnb, o crescimento de uma série de outros serviços que são compartilhados, né? Há estudos específicos, eu acho que, até pelo tocante do tempo, eu não vou entrar em detalhes, mas, enfim, há, inclusive, a questão que ainda é muito suave na América Latina, em muitas cidades brasileiras ainda não existe, mas é o compartilhamento do carro. Então, além de todos os transportes sob aplicativos, são os veículos compartidos. Existem as bicicletas em várias cidades, o Itaú sendo uma das principais aqui no Brasil, mas, por exemplo, hoje já significa de 2% a 3% nas grandes cidades europeias a utilização do carro compartilhado, do car sharing. Então, é algo que vai se somar, sem dúvida, nos próximos anos nas cidades brasileiras, né? Então, a gente realmente tem que um impacto muito grande dessas novas maneiras de mobilidade. E quando o Arlindo mostrou hoje a rede de Goiânia, no qual, né, ele mostrou em vermelho justamente as pontas das linhas com a maior deficiência ou com a maior necessidade de investimento, são esses, digamos, esses meios ou essas novas maneiras de mobilidade são as que atendem esse tipo de
de usuário. Esse usuário que está na ponta e que está mal servido é aquele que vai e que migra, não só nas classes altas, mas nas classes também menos, digamos, de menor poder econômico. Alguns exemplos: na Cidade do México se tem na área periférica a questão da utilização dos veículos sob aplicativo como um papel fundamental para o incremento no sistema de transporte público nessas áreas periféricas, porque realmente conseguiu prover em horários menos favorecidos, como você mencionava aqui no caso de Goiânia, na questão de uma rede noturna, na qual se aumenta a utilização do transporte público, porque gera a possibilidade da viagem porta a porta. Ou exemplos mais internacionais, por exemplo, em Paris, atualmente, a utilização do aplicativo, dos veículos via aplicativo, está em torno de 5%, mas 65% das viagens chegam a 100 metros de uma estação de metrô ou de ônibus. Então, quer dizer, é uma realidade, e é uma realidade que vai impactar, sem dúvida, nas redes. E, dessa maneira, por exemplo, eu vejo um aplicativo como esse que o Leomar mostrou, e não há dúvida que, cada vez mais, as cidades que estão saindo à frente são aquelas que integram esses sistemas aos aplicativos já existentes de transporte público. A questão do uso dos aplicativos, isso chegou para ficar, e a tendência é que, né, de fato, isso tenha uma expansão. Mas o que a gente precisa de refletir e encontrar uma saída é que, ao passo que, por exemplo, o Uber ou outros têm total liberdade para executar o seu serviço, o transporte coletivo é totalmente engessado. Né? Ou seja, as regras que norteiam, que direcionam e que determinam o nosso trabalho são regras de décadas e décadas, né? Ou seja, o transporte coletivo ele perde feio para essa nova forma de serviço. Por quê? Você tem um itinerário definido, que você tem que seguir à risca, você tem horários que você não tem flexibilidade, esses horários são pré-definidos. Então, tudo isso nós precisamos de rediscutir e encontrar um ponto de equilíbrio. Né? Talvez o próprio transporte coletivo também passe a ter essa oportunidade de implantar serviços on demand. Né? Então, ou seja, é um ponto que a gente precisa de discutir e equacionar, porque o jogo é muito desleal. Eu queria, só sem me alongar muito, né, sobre o tema, mas eu vejo que todas essas soluções de mobilidade, né, com os aplicativos, com outras formas, inclusive com outros modos, eles fazem parte de um contexto que, de fato, vai dividir demanda. Talvez aqui a gente já tenha perdido um pouco ela para o automóvel, para a motocicleta, até antes da perda das soluções de transporte por demanda, ou até da carona compartilhada, aquela coisa toda. Mas o fato é que o que eu acho importante é que a gente pense, nesse caso da mobilidade das cidades, como uma articulação de soluções, de redes, de tudo. Eu acho que os serviços estão todos ligados. Normalmente a gente tem visões excludentes e a sociedade acaba querendo usá-las de alguma forma. Nós temos que incluir tudo isso. Eu vejo isso, por exemplo, no debate com o táxi. Eu uso em São Paulo metrô e táxi para fazer uma viagem, para fazer o final da perna dela. Tem gente que usa bicicleta e metrô, tem gente que usa ônibus e bicicleta, tem gente que usa tantas coisas. Então, no fundo, nós temos que ter o pensamento de que temos que articular essas soluções todas. Acho que o que o Leomar coloca é verdade. Acho que tem que ter, nessa articulação de soluções, tem que ter regra para tudo. Mas temos que trabalhar no conceito de conectar de soluções. Vamos lembrar, por exemplo, bicicleta. Tem soluções, Fortaleza, até o Dimas podia até falar, tem bicicleta, o cara leva a bicicleta para casa e volta para o terminal de ônibus, né, na bicicleta pública. Uma solução
que vem. De São Paulo diz que vai agora implantar uma coisa parecida, para que a pessoa possa, de manhã, ir com a bicicleta pública até o terminal de ônibus, fazer a viagem de ônibus e voltar depois, aquele processo. Depois ele pode voltar de ônibus também. Essa coisa plural, ela precisa ser encarada como uma realidade e ser trabalhada no sentido de favorecer os modos que diminuem o uso do carro, da via e tudo mais. Posso só complementar um tema em relação ao que o Leomar comentou? Realmente, cada vez mais entra na agenda do planejamento dos sistemas de ônibus, numa agenda internacional, a questão dessa digitalização da viagem. Hoje, o ônibus detém os dados em tempo real e os planejamentos não podem ser feitos por uma questão de contrato, por uma questão, enfim, às vezes de licitações ou etc., que não podem ser reaproveitados para o seu planejamento esses dados em tempo real. Isso quer dizer que essa digitalização que a gente comenta, que vem numa crescente, hoje na abertura se comentou sobre Big Data. Então, hoje já temos essa Big Data que os sistemas de aplicativo utilizam tanto para determinar as suas tarifas, como para determinar a sua organização de demanda e distribuição de viagens. Isso realmente deve ser utilizado pelos sistemas de ônibus. O ônibus hoje detém essa informação e não pode utilizar. Quando se comentava, em alguns momentos, sobre a questão do pico, né, da utilização do sistema em hora pico e na hora vale, a falta de passageiros, ou, enfim, a baixa demanda, uma vez mais, passamos pela questão de preço, pelo desempenho que uma rede pode ter se aproveitando dessa informação e tendo tarifas variadas. Então, cada vez mais, uma arquitetura de tarifa, obviamente, falando de financiamento, falando de subsídios, etc., mas, uma vez mais, a gente tem que pensar numa arquitetura de tarifas variadas e que, hoje, pode ser feita de uma maneira muito mais, digamos, rápida, uma resposta muito mais rápida, porque se detém os dados e se tem informação em tempo real sobre os sistemas. Tem uma equação com relação à tarifa diferenciada, que normalmente quem vai pagar mais é quem mora longe, e são pessoas, em tese, de um nível social economicamente mais baixo, né? Como é que se equaciona isso? É justo que o pessoal que tem uma renda maior subsidie quem mora mais longe, ou a harmonia do sistema passa pela diferenciação da tarifa? Olha, se eu acho que no painel anterior se comentou um pouco de quanto que o subsídio cobre, quanto que o subsídio não cobre, mas cada vez mais é muito claro que os sistemas que têm, digamos, uma boa equidade são financiadas ou são subsidiadas aquelas pessoas que realmente necessitam, né? Não se subsidia o sistema de uma maneira geral, mas sim há o subsídio social para aqueles que necessitam. E, outra vez, se a gente for falar de arquiteturas de tarifa variado, a gente realmente, no caso, digamos, brasileiro, nos modelos latino-americanos, a gente pode estar penalizando se a gente colocar uma tarifa via distância. Mas uma tarifa via pico, fora pico, ou outros, ou tarifas, digamos, que beneficiem aqueles usuários que utilizam o transporte nos pacotes mensais ou anuais, que é o que acontece pelo mundo, né? A gente, quando fala de benefícios, é benefício para aquele quem usa mais. Quanto mais se usa, mais benefício você tem de desconto na tarifa. Então, esse tipo de modelo, sim, pode ser adequado à nossa realidade, muito mais do que falar ou subsidiar, por exemplo, populações inteiras, simplesmente porque ela é estudante ou não é estudante, porque ela tem 60 anos ou não tem 60 anos, ou porque, enfim, porque tem um cargo, porque é carteiro, porque não é carteiro. Enfim, acho que cada vez mais a discussão do subsídio, das gratuidades, tem que passar nesse perfil socioeconômico e não em perfis aleatórios que podem ou não estar se beneficiando desse subsídio no qual todos pagam. Sabe-se que a Constituição da região metropolitana de Goiânia ela está diretamente relacionada com a criação da rede metropolitana de transporte coletivo. Eu pergunto ao Leomar ou ao Arlindo, qual a importância desta rede no passado e qual a importância dela nos dias de hoje?
importância da rede, da RMTC? Isso. Sim, é rede integrada. Eu acho que a rede, a gente sempre, como até mencionei na apresentação, rede é rede, né? Rede é uma coisa articulada, uma coisa integrada, uma coisa que tem expressão exata do que é uma rede que a gente pensa nela, com seus nós, com as suas ligações. Também foi mencionado aqui no dia de hoje a relevância que é aqui, em um caso particular, essa harmonia de não haver sobreposição de serviços. Nós, no Brasil todo, em lugares que eu trabalho, São Paulo principalmente, uma discussão eterna, essa do intermunicipal e do municipal. Goiânia fez um avanço fantástico, que não é de agora, é de 30 anos, talvez, né? Da época que implantou, desde o eixo Anhanguera, 77, acho que 78, 76, né, Leomar? Já deu os passos no sentido de ter essa rede integrada, essa rede única, né? Num tamanho menor, natural, na época, e hoje com a extensão que ela tem. Isso é muito bom. Então, acho que a rede, ela fortalece essa articulação territorial, ela ajuda muito nessa costura. A Leomar também colocou que essas duas coisas coexistem, a RMG, e ela é a expressão da região metropolitana, é muito transporte. Também em outros lugares também, não é só aqui. Tem água, tem resíduos sólidos, tem uma série de coisas, mas transporte é sempre a costura que faz, porque articula o território, articula as cidades e tudo mais. Então, acho que ela é muito importante, a RMTC, para o debate, para a questão metropolitana, né? Então, isso é importante. Por outro lado, eu tenho que também comentar que, às vezes, isso acaba gerando um distanciamento do município, né? Então, é o outro lado da moeda da história da questão do pertencimento do município à rede. Então, você acaba vendo um pouco isso, né? E no passado isso se manifestou por causa de que a gestão era estadual, aquela coisa toda, né? Aí depois você fala, não, então vamos fazer município. Aí, não, vamos deixar do jeito. Então, fica um jogo que, na verdade, também aqui avançou no modelo de gestão, mas ele também percebe-se depois de um bom tempo, que, aliás, é muito interessante o modelo de gestão goiano, né? Do transporte, muito peculiar e particular, mas muito interessante. Ele também apresenta sinais de que precisa evoluir nessa questão dos municípios, na questão do pertencimento, na questão do fortalecimento, sempre na égide dessa articulação e dessa integração. Então, eu acho que as coisas estão muito misturadas mesmo, então, coexistem, né? A região metropolitana e a RMTC. Eu acho até que, às vezes, eu tomo cuidado, porque tem 2 municípios que são da RMG que não são atendidos pela RMTC, mas elas são praticamente sinônimas nesse sentido. Não, de forma bem objetiva, né, a rede única, do meu ponto de vista, ela é o coração que move a região metropolitana de Goiânia. Bem objetivo. Qual a responsabilidade da gestão pública, dos concessionários da sociedade, na busca de um sistema de transporte coletivo que atenda às necessidades dos cidadãos da região metropolitana de Goiânia? Se a gente pudesse passar o vídeo de novo, a gente responderia com muita facilidade essa pergunta. Mas o fato é que, me parece, né, que cada vez mais a sociedade está entendendo melhor, mesmo o número que o André mostrou sendo pessimista em relação ao entendimento das responsabilidades dos atores envolvidos com o transporte público coletivo, eu penso que está descortinando, mesmo que de uma forma lenta. A gente sabe que a responsabilidade das concessionárias está ligada na questão de quê? De executar o serviço. Né? Esse é o grande papel das concessionárias, executar o serviço com qualidade, né? Frota adequada, motoristas devidamente treinados. É lógico que hoje, né, no mundo que nós vivemos, as concessionárias têm outras formas de participar que não teriam há 10 anos atrás. Né? Hoje, também é direito das concessionárias discutir e propor planejamento operacional. Mas, por outro lado, é fundamental
né, que uma vez que você tem um planejamento adequado, você tenha condições de executar esse serviço dentro daquilo que foi programado. Ou seja, infraestrutura pública é essencial, né, quando a gente pensa na priorização, quando a gente pensa no conforto do cliente, na acessibilidade que ele deve ter. Então, ou seja, no meu entendimento, o poder público, né, tem um papel preponderante, mesmo porque o serviço é público. Agora, a sociedade precisa cada vez mais participar. Meios devem ser desenvolvidos, né, de modo que traga sustentação financeira, né, de equilíbrio para que se tenha o serviço que a população gostaria de ter. Eu gostaria de comentar e até voltar no painel anterior. O Boareto falou uma coisa que é importante, que são os sinais, né, que o poder público coloca para a sociedade. E acho que a articulação, por exemplo, o problema de mobilidade, como outros da sociedade, da gestão pública, não importa, mas esse da mobilidade não é um tema que se resolva e se consiga consensos, sim, fáceis. Apesar de parecer que todo mundo é consenso, que o coletivo é importante, que o ônibus é importante, que a prioridade é importante, ninguém levanta a mão para dizer não é bem assim, mas na hora que você executa um projeto, na hora que você faz as coisas acontecer, os problemas ocorrem. Eu mesmo aqui já vi debates sobre faixa exclusiva. T63 é um caso, já vi, sim, vi de ouvir, né? Não que eu participei e tal. Então, acho que o debate, ele, apesar de as coisas parecerem tão claras, né, de que, de fato, a mobilidade tem que ser resolvida dessa forma, por meios coletivos e prioritários, no dia a dia não é assim. E é natural, porque isso encerra alguns conflitos, né, de uso, de apropriação de espaço, ou de pensamento, de como ver a cidade, como se pensa ela. Então, eu acho que é importante articular todos os atores, né, e, em especial, todos eles da sociedade, que o poder público seja o agente promotor dessa discussão. Ele não pode ficar omisso em buscar, em articular, em debater, em trazer, e aí vai todo mundo participar, vai todo mundo debater, e se possível, externalizando os seus conflitos, e não ficando escamoteando eles para depois aparecer na hora de executar e de contrariar alguma coisa. E isso se dá nos instrumentos de planejamento, no plano de mobilidade, na discussão pública das políticas de mobilidade, na construção dessa pauta. Então, a discussão social, ela não é assim, fazer um evento, fazer uma reunião, é um processo permanente. E esse debate tem que ser muito bem construído para que todos os atores envolvidos participem de fato e externalizem, não ficar escondendo a coisa. Porque essa forma da gente debater, que parece que está tudo certo e nada se resolve, nós não vamos muito para frente. Então, acho que a articulação da sociedade tem que ser puxada por alguém. Acho que o setor privado tem que participar, principalmente que muito afetado e parte interessada direta nisso. Eu falo parte setor privado e operador, né, de ônibus, mas toda a economia da cidade também é afetada por isso. Então, acho que a busca disso vai muito no sinal público de conduzir. Isso vale para o plano metropolitano de mobilidade, desenvolvimento regional, vale para os planos municipais de mobilidade, vale para o debate permanente, que plano sozinho não resolve, mas é um bom instrumento, e o processo contínuo. E vocês, da comunicação também, porque vocês basicamente são ouvidos, são vistos, são lidos por todos. Arlindo, eu acho que realmente o que você está comentando, primeiro, o papel fundamental da mídia e dos meios de comunicação, é um efeito real sobre a sociedade, quando se traz à pauta o tema de mobilidade, a discussão de maneira ampla. Eu acho que no mundo inteiro, grandes projetos. No painel anterior, se comentou a respeito de Estocolmo, com plebiscito sobre o pedágio urbano. Há milhares de exemplos. Os grandes projetos de transporte saem de debates da sociedade. Eu sempre um exemplo muito, digamos, significativo que eu sempre considero é o do metrô de Lausanne, um dos metrôs mais sofisticados do mundo, um projeto caríssimo, numa cidade pequena, na qual já era provida de um bom sistema de ônibus, mas
se colocou em pauta esse projeto de um metrô, hoje estão já na segunda linha. Essa primeira linha significava um aumento de 20% durante os próximos 20 anos nos impostos pessoais de cada um dos habitantes da cidade. Então, foi colocado isso, foi amplamente debatido, foi feito um plebiscito. E eles se convenceram que era necessária aquela linha de transporte, por uma questão, evidentemente, ambiental, de melhoria da mobilidade de uma região pequena, considerada com as nossas áreas, mas a população votou a favor. E votou uma segunda vez para a construção da segunda linha. Então, eu acho que, quando há um debate, e como se comentou no painel anterior, se explica muito bem o que significa, quais são os benefícios daquilo, não há dúvida de que a população compra a ideia e consegue apoiar o desenvolvimento desses projetos. É importante também, só para atalhar, que também há uma tendência a gente pensar em planos, né, como uma coisa imediata, de curto prazo, como se as soluções fossem desenhadas para daqui a 2 anos apenas, sem lembrar que tem coisas que os processos são longos. Isso também foi dito aqui e comentado. Então, também temos que ter a perspectiva do que nós queremos fazer. É um processo permanente, o planejamento da ação pública e dos investimentos privados, essa pauta, essa construção, é construída democraticamente, com a discussão social, com a defesa e a discussão dos projetos, mas com uma perspectiva de avanço no prazo, de ter um plano de ação um pouco mais duradouro. Então, isso também é uma coisa que incomoda muito, né? Os planos parecem que são feitos para durarem um pouquinho e depois ficam vazios e eles normalmente são relegados a um plano secundário e se faz outras coisas, se foge das diretrizes. Então, tem que ter um pouco mais de sustentação, que eu digo, num processo de debate social e tornar esses planos mais duradouros e mais de prazo maior, para que também se enxergue que a cidade vai se construir daqui a um tempo, porque também se quer mudar tudo amanhã e as coisas demoram um tempo. Óbvio que nós estamos falando aqui já extrapolando o coletivo, né? Estamos falando quase aqui mobilidade geral, mas o coletivo se encaixa perfeitamente nisso. Haja vista que eu falo sempre, todos os projetos que eu participei, estruturantes de transporte coletivo, entre nascer a ideia e acabar a construir, foram-se 10, 15 anos. E coisa simples. Vou falar um aqui, da nossa realidade, o Norte-Sul. O projeto tem, o funcional, né, o projeto, o início daquilo tem já 10 anos. Nós estamos com uma obra ainda em andamento. E é um eixo de transporte. Porque são tantas dificuldades no caminho de fazer o projeto, obter dinheiro, construir, operar, que vai esse tempo. Então, quando a gente fala as coisas, nós temos que lembrar, temos que construir hoje para colher amanhã. E ainda assim com muito trabalho. E isso se faz parte a sociedade tem que ser esclarecida disso. Uma pergunta da nossa plateia, do Marcos, uma questão operacional. Segundo ele, os ônibus não informam se estão indo ou voltando. Por exemplo, na T63, se o passageiro não sabe onde fica a Praça Al Flamboyant, ele fica meio vendido, ou seja, não seria muito amigável para quem não conhece Goiânia. Que impressão os senhores têm disso? Em relação ao itinerário dos ônibus... É o letreiro que acho que ele fica virando os dois. É a parte eletrônica, né? Deve ser isso. Olha, em relação aos itinerários, né, do que eu me lembre, nós não temos nenhuma reclamação nesse sentido. Né, a forma, pelo contrário, né, a forma que os itinerários estão nos ônibus já tem um bom tempo, desde que os ônibus deixaram de ter itinerário fixo e passaram a ter itinerários eletrônicos. Né, talvez poderia ser melhorado? Talvez. Eu acho que a gente pode até avaliar em relação a isso. Mas não tem sido um problema na nossa vida, no dia a dia, não. Pelo menos até e da forma que a gente tenha conhecimento. Eu queria aproveitar, já que a dúvida era muito pontual sobre uma linha, mas eu falar desse assunto que tem a ver com os aplicativos. Uma das dificuldades para quem não é
iniciado no ônibus, né? Quer dizer, não sabe andar de ônibus, e é muito comum hoje, cada vez mais, principalmente jovens, é o medo de se perder, né? Se perder é um pavor. E aí no vídeo, né, aquilo que o Leomar colocou, aparece a menina lá chorando, é aquilo mesmo, né? Falei, perdi o caminho de casa. Isso porque isso tem a ver com segurança, tem a ver com pagar outra passagem, tem a ver com, sei lá, para onde eu estou indo. Isso afeta muito o íntimo da pessoa. Então, realmente, a informação para usar o ônibus é muito importante. Nossos sistemas de informação são ruins, o de Goiânia é bom, os aplicativos são bons, a informação no ponto de parada nós não temos, não só aqui, como também não temos no Brasil todo, é muito ruim a informação fixa, isso é verdade. Tem muito lugar que acha até que é melhor não ter mesmo, porque tem os aplicativos, mas tem muita gente que não tem aplicativo, não tem o celular, não tem o smartphone, se tem, depende de um Wi-Fi gratuito, porque não tem o pacote de dados. Então, ter informação é fundamental. E ter informação nos pontos também. Aí nós vamos encarar outro problema, que é manter a informação e disponibilizar. Mas isso é segurança e facilidade de uso. Porque talvez tem gente que gostaria de andar num ônibus e não sabe mesmo se o ônibus está indo para um lado ou está indo para o outro, se vai para o destino dele ou tudo mais. E quando você usa o aplicativo, você vê como isso é fácil. Eu mesmo lá uso lá em São Paulo o Movit, e aquilo dá uma segurança. Você sabe onde descer, você sabe... Olha que eu conheço a rede de ônibus, porque a gente projeta a rede de ônibus de São Paulo. Mesmo assim, aquilo é a resolução fina, é o detalhe da informação, o ponto é daqui a pouquinho. Agora, tem quem não tem um smartphone, e isso precisa. Então, a informação é muito importante. Quem perguntou isso tem a ver com essa questão, né, de sentir-se confortável no uso do ônibus. Só para reforçar o que o Arlindo está falando, através de pesquisas, nós descobrimos que 80% dos nossos clientes, pessoas que utilizam o transporte coletivo, já têm smartphone. Desses 80%, 78% já tem algum tipo de aplicativo. Só que desses 78% que tem algum tipo de aplicativo, só 34% tem aplicativo do transporte coletivo. Daí a razão de nós estarmos praticando várias ações no sentido de maximizar a utilização do aplicativo. Maximizar para quê? Maximizar para facilitar a viagem, né, do cliente. Camila, alguma pergunta mais da plateia ou não? Bom, então eu agradeço a Eleonora, o Arlindo, Leomar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.